que comece a união e o trabalho em equipe entre dois monstros lendários do universo inteiro. Após os eventos de Godzilla vs Kong, quando a humanidade está prestes a descobrir da pior forma possível sobre uma ameaça colossal, isso dá em uma tarefa onde dois titãs mais lendários da saga Monsterverse, também conhecido como Godzilla e Kong, façam em uma tarefa para poder trabalhar juntos e unir forças em uma batalha épica para poder salvar a raça da humanidade. Agora, na minha humilde opinião, eu ainda acho que o primeiro filme do Godzilla vs Kong, que foi lançado lá em 2021, era um daqueles filmes que era simplesmente do balacobaco. Ou seja, que eu ainda lembro de uma vez que eu tinha assistido pela primeira vez o primeiro filme do Godzilla vs Kong, e eu achei muito bom e muito divertido de assistir. Até porque esse filme faz parte da saga Monsterverse, e eu já conheci a saga Monsterverse só por causa do Godzilla vs Kong, para poder me preparar e tal. Inclusive já tinha assistido os 3 filmes e era uns bons tempos, que já faz muito tempo. Mas só que daí, quando a Warner Brothers e a Legendary Pictures anunciaram que vão fazer uma sequência de Godzilla vs Kong para 2024, eu comecei a sentir bem curioso e interessado ao mesmo tempo. Apesar que isso já foi há muitos anos atrás, ou muito tempo atrás, que eu assisti o Godzilla vs Kong. Mas só que mesmo assim, eu acabei me interessando para Godzilla vs Kong, o Novo Império. Inclusive, já foi lançado recentemente um filme e já assisti nos cinemas, e agora eu estou aqui para fazer uma crítica dele agora mesmo. Então, sem mais enrolação, apenas aproveita! Então, ontem à noite, eu acabei indo na sessão das 19 horas de Godzilla e Kong, o Novo Império, no meu cinema local, que no caso é o Cine Estação Amparo, que no caso foi nos cinemas. E o que eu acabei achando dele, olha, eu acho que eu nem vou mentir. Esse filme foi incrível! Esse filme foi extremamente ainda mais show de bola do que o primeiro filme do Godzilla vs Kong. Não, tipo, sério mesmo. E agora, me deixa contar os meus motivos do porquê Godzilla e Kong, o Novo Império, é incrível, na minha opinião. Número 1. Primeiramente, você já sabe o que eu vou com isso, não é mesmo? A ação desse filme está ainda mais incrível, de uma maneira muito mais louca e insana. E daí, durante no filme inteiro, você pode ver todos esses tipos de cena de ação e de batalha, e até mesmo em alguns cenários, batalhas, lutas e até os monstros. E até me fez eu descobrir recentemente que eu ainda gosto desse tipo de coisa, que é essa coisa de ver filmes de monstros gigantes barra kaijus gigantes. E tipo, eu ainda adoro mesmo esse tipo de filme. Tipo, eu nem vou mentir. For most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. Número 2.
2, os efeitos especiais desse filme estão cada vez mais potentes e realistas. E se tem uma coisa que eu nem posso mencionar de qual prova que eu gostei mais dos efeitos visuais, é sobre o Godzilla, que já vou falar dele depois. Mas só que tem uma prova de que os efeitos visuais estão cada vez mais realistas e potentes, especialmente na potência rosa em que o Godzilla acabou ganhando lá para um final do segundo ato e até no início do terceiro ato do filme. We've discovered a signal. She can feel it. Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. Número 3, a cinematografia desse filme está muito gostosa e se sente bastante quando você está indo para uma aventura pela primeira vez e indo ver em vários monstros gigantes / kaijus gigantes lutando com um ao outro, especialmente na primeira vez em que você vai assistir esse filme nos cinemas. E olha que esse daqui é o primeiro filme da saga Monsterverse que eu assisti nos cinemas, hein? Até porque eu tinha assistido o primeiro filme do Godzilla vs Kong, né? Mas só que eu acabei assistindo legendado e em casa, porque eu não tive que assistir nem na versão dublada e nem nos cinemas por causa da pandemia naquela época. Mas felizmente tudo isso mudou, não é? This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get. Still now and then. Número 4, os monstros principais, que no caso são o Godzilla e o Kong, estão ainda mais super da hora como sempre. Especialmente, é claro, o Godzilla, sendo que o Godzilla é ainda um dos monstros mais icônicos da cultura pop e do cinema inteiro, se é o que você me entende, porque afinal, quem nunca aí conhece o Godzilla como um dos monstros mais icônicos da história do cinema, incluindo o Kong, que inclusive ficou muito mais sério e profundo nesse filme, e isso é muito bom. What is that? That's not Kong. What could have done this? Número 6, quando a gente se aprofunda mais nas cenas de ação, de luta e de batalha, você pode perceber também que as cenas de luta, de ação e de batalha estão cada vez mais insanas e muito, vamos dizer assim, ó, muito épicas como nunca, especialmente nas batalhas dos monstros gigantes, incluindo no Godzilla e no Kong com um ao outro, especialmente na batalha final e no terceiro ato, onde o Godzilla e o Kong lutam contra o Scar King, que eu vou falar bem depois do meu último título, porque eu acho esse filme um baita do balacobaco. Just try not to swallow your tongue. What? Oh my God! Número 7, o CGI / computação gráfica em cada monstro, especialmente no Kong e no Godzilla, estão cada vez mais realistas e muito mais bonita, como você nunca viu. E isso é uma coisa muito boa, já que o CGI tanto no Godzilla e no Kong estão cada vez mais realistas e que dá para se enganar como um monstro gigante de verdade. E só um detalhe, que os efeitos visuais e até no CGI desse filme são tão mais bonitos, mas muito bonitos, que até o filme me lembra um pouco mais dos efeitos visuais de um outro filme do Godzilla que não foi lançado
lançado nos Estados Unidos, mas que fez história algum tempo atrás recentemente. E é claro que eu estou falando de Godzilla Minus One, que é um filme japonês do Godzilla que foi lançado recentemente no ano passado lá só no Japão e que inclusive venceu o Oscar de melhores efeitos visuais desde esse ano, em 2024. Is that a mini Kong? Oh my god. That's not just a signal. That's a call for war. Número 8, a história desse filme é inacreditavelmente interessante e muito boa. E até mesmo quando se continua da história do primeiro filme do Godzilla vs Kong, é muito mais séria e profunda como você nunca viu. Número 9, dependendo da sua humilde opinião, os humanos, apesar de ter mais tempo de tela do que dos próprios monstros principais, ou seja, tipo do Godzilla e do Kong, até que foram bem decentes e muito bem desenvolvidos no filme inteiro. E se mencionar também que a trama envolvendo os humanos e os monstros são bem mais carismáticos e bem mais memoráveis e sem ficar meio brega, paia e muito chato como tem lá nos filmes do Monsterverse, já que em vários, na verdade todos os filmes do Monsterverse tem também essa trama dos humanos e tudo mais, e não só na trama dos monstros gigantes. The last time those two met up was almost the end of Kong. They don't have to like each other. They just have to work together. Número 10, Adam Wingard fez um excelente trabalho em ser o diretor desse filme. Assim como ele foi trabalhar como o diretor, que inclusive também trabalhou como o diretor do primeiro filme do Godzilla vs Kong, que foi lançado em 2021. E por último, número 11, por mais que o Godzilla e o Kong ainda são os monstros super da hora, existem vários novos monstros que inclusive são bem carismáticos, especialmente o Zuko. Sim, o Zuko, que foi um dos novos personagens desse filme do Godzilla e Kong, o Novo Império, é simplesmente carismático, que inclusive ele é tipo o melhor novo personagem desse filme, porque quando eu assisti esse filme nos cinemas pela primeira vez, eu já comecei a sentir empatia para esse personagem, porque ele até que é bem fofinho e leal ao Kong, para o Kong ao mesmo tempo. E sem mencionar também que é impressão minha, ou esse Zuko, que é o macaquinho que ajuda o Kong do filme inteiro, assim, me lembra um pouco mais daqueles personagens do King Kong, de tão fofinho que ele é. Olha só, né, impressão minha. E não pode esquecer também do vilão e do antagonista do filme, que é o Scar King. O Scar King, na moral, esse vilão aqui, que no caso é um macaco, um gorila, que é o antagonista desse filme, é muito mais ameaçador e sinistro como você nunca viu, ou do que você pensa, porque o Scar King é muito ameaçador e sinistro e sinistramente incrível, na minha opinião. What is that? Kong can't stop this on his own. He won't be alone. E agora, antes mesmo de eu acabar com a minha crítica de Godzilla e Kong, o Novo Império, será que eu tenho alguns pontos negativos do filme? Bom, sim, né? É claro. Então, eu tenho 2 pontos negativos.
os meus dois pontos fracos de Godzilla e Kong, na minha humilde opinião, é que por mais que a trama dos humanos seja bem mais desenvolvida, os humanos têm mais tempo de tela do que os monstros principais, ou seja, do Godzilla e do Kong. E não é uma surpresa que em todos os filmes do Monsterverse tem também toda essa trama dos humanos pela primeira vez em primeiro lugar, do que a trama dos monstros principais que a gente já conhece da saga Monsterverse e tal. Mas só que pelo menos até que não foi tão chato assim, porque eles conseguiram desenvolver muito bem. E já o segundo ponto fraco pra mim é que, por mais que é muito legal em ver o Godzilla botando pra quebrar nesse novo filme do Godzilla e Kong, ele apareceu menos, ou seja, ele teve menos tempo de tela, e ele só se uniu com um Kong bem no finalzinho pra poder botar pra quebrar e salvar a humanidade. E até mesmo o Kong teve mais tempo de tela do que o próprio Godzilla. E afinal, até o filme nem deveria se chamar Godzilla e Kong o Novo Império, porque o filme basicamente foca no Kong. Então é um filme do Kong e não do Godzilla. É meio irônico, mas enfim, tudo bem. Mas enfim, sem mais enrolação, vambora pra minha conclusão. We've made some minor augmentations. Oh. Enfim, pessoal, eu adorei Godzilla e Kong, o Novo Império. Esse filme aqui é muito mais épico e muito melhor do que o primeiro filme do Godzilla vs Kong. E olha que ele é bem mais épico e bem mais épico igual ao primeiro filme do Godzilla vs Kong, que foi lançado em 2021. E até me fez eu descobrir recentemente que os filmes do Monsterverse estão ficando cada vez mais épicos e muito mais profundos e sérios do que nunca. E até mesmo que é uma ótima experiência de assistir esses filmes de monstros gigantes, especialmente no cinema, porque só assim você vai ter uma experiência ótima em assistir esse filme. E até mesmo me fez eu descobrir que eu ainda curto muito esse tipo de filme de monstros gigantes lutando com um ao outro. Ou seja, a história é muito boa, o roteiro é muito bom, os monstros estão cada vez mais muito bonitos, os efeitos visuais e o CGI e tudo o que tem nesse filme é arrepiante, tipo, chega a arrepiar. Ou seja, talvez eu esperava que seja só um filme épicozinho de monstros, mas só que quando eu assisti pela primeira vez, meu Deus do céu, eu fiquei surpreendido, porque é porradaria atrás de porradaria nos monstros gigantes e simplesmente é muito bom. Então, se você é um grande fã da saga Monsterverse, então eu recomendo demais que você assista Godzilla e Kong, o Novo Império. Você vai gostar bastante, assim como foi no primeiro filme do Godzilla vs Kong, é claro. Mas enfim, sem mais enrolação, vambora pra minha nota. Então eu vou dar a minha nota final, que eu vou dar para Godzilla e Kong, o Novo Império, é uma nota de 9.6 de 10. É um filme muito épico, assim como foi no primeiro filme do Godzilla vs Kong. E se você é um fã de monstros gigantes e de kaijus, você vai amar assistir esse filme. E sério, você precisa assistir esse filme nos cinemas. Sério, você precisa. Então é isso, pessoal. Isso conclui a minha crítica de Godzilla e Kong, o Novo Império. E meu amigo, esse filme foi tão épico, mas tão épico que é muito gostoso de assistir. Que é um filme muito gostosinho de assistir. E olha que esse daí é o primeiro filme que nem é de animação que eu já assisti na minha vida inteira nesse novo ano de 2024, hein? Só pra deixar claro. Então, não se esqueça de deixar o like, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe para os
para os seus amigos ou para suas amigas. E também pode comentar aí, você já assistiu Godzilla e Kong, o Novo Império? Sim ou não? Se sim, apenas fala para mim se você gostou ou não. É só comentar aqui para mim, beleza? Então, e o meu próximo filme que eu vou assistir em 2024, muito em breve, será Ghostbusters Apocalipse de Gelo. Sendo que eu conheço os Ghostbusters, os Caça-Fantasmas, e até mesmo lembro do Ghostbusters Mais Além, de 2021. E é claro que vai ter a continuação, que é o Apocalipse de Gelo, e eu tô bem interessado para ver, né? Por que não? E daí depois de Apocalipse de Gelo, eu vou assistir também Garfield Fora de Casa, que no caso é a mais nova animação do Garfield, que vai ter o Chris Pratt fazendo a voz do Garfield, mas só na versão original, porque no Brasil é outro dublador. Mas mesmo assim, eu tô bem interessado para assistir Garfield Fora de Casa muito em breve. Mas enfim, então sem mais enrolação, então é isso. Um grande abraço para todos vocês e fui! Adiós! Adeus!